Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje, gente, questãozinha do Profmat 2016. Então vamos lá. Um topógrafo com o objetivo de determinar a altura H de uma torre do outro lado de um rio de largura constante R, passando por uma região totalmente plana, procedeu da seguinte maneira: foi até a margem do rio e mediu o ângulo beta entre a horizontal e o topo da torre. Em seguida, afastou-se X metros da margem do rio e fez outra medição de um ângulo alfa. Aí aqui a gente tem, né, o desenho aqui, esse triângulo, né, esses dois triângulos, na verdade. Aí, sabendo que o teodolito tem a altura H', a altura H da torre e a largura R do rio são quem? Aí aqui, gente, ele está pedindo para a gente encontrar uma função, certo? O H e o R em função, né, do ângulo alfa, do ângulo beta, tá bom? Então, vamos lá, né? Qual que é a ideia, né? A ideia é a gente usar a tangente, certo? A gente quer uma certa altura, né, em uma certa distância, né? Então a gente vai usar seno, cosseno, tangente, tá bom? Então, mas aqui, como todos os itens aqui, né, eles têm tangente, né? Então a ideia é meio que usar a tangente mesmo. Então vamos lá. Eu fiz aqui o desenho dessa situação, ó. Tá aqui, ó. Eu chamei essa alturazinha aqui, que é a altura só da torre, né? Eu chamei só de Y, certo? Ó, esse lado aqui mais escuro, só de Y. Porque o H total é quem? É o Y mais o H', né? O H' é o quê? É a altura do aparelho. Então vamos lá. Essa questão é que ela não é grande, tá? São só mais 5 passos. A gente tem só que organizar aqui as informações. Note que H é igual a H' mais Y, certo? A altura total é esse Y aqui mais a alturazinha do aparelho. Precisamos descobrir Y e R, né? Para que a gente consiga encontrar o H, né? Então, aqui, ó. Temos tangente do ângulo beta, né? Quem que é a tangente do ângulo beta? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Daqui, ó, cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas quem que é o oposto ao beta? É o y, é o que eu chamei de y, dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o r. Então, ó, a gente pode passar esse R, aliás, a gente pode passar esse R multiplicando, né? E aí fica Y é igual a tangente de beta vezes R. Pronto. Temos aqui uma relação entre Y e R, certo? Que são as duas coisas, né, que a gente quer descobrir na questão, né? Porque a questão ela pede a altura e pede o raio, né? Aliás, o raio não, esse R aqui. Então a gente já tem aqui uma relação entre um e outro. Aí vamos lá. Temos também, aí a gente faz o mesmo processo com o ângulo alfa, né? Tangente de alfa é quem? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas quem é o oposto ao alfa? Continua sendo o lado y, mas aqui o adjacente vai ser quem? Vai ser o x mais r, né? Não é só x e não é só r, certo? A gente está olhando para o triângulo retângulo inteiro aqui, ó. Então, esse lado aqui, que é o lado do chão, né, o lado plano horizontal, é x mais r. Então, a gente vai ter, né, o x mais r, né, passa multiplicando. Então, fica y é igual a tangente de alfa vezes r mais x, né, ou x mais r, tanto faz. Então, né, como os dois aqui são y, ó, pessoal, ó, aqui a gente tem duas relações para o y. A gente tem essa e a gente tem essa. Como as duas coisas são iguais a y, a gente pode igualar elas duas, ó. Aí tá aqui, ó, por isso que eu tenho essa igualdade, ó. Tangente de beta vezes r, que é a relação daqui de cima, é igual a tangente de alfa vezes r mais x, que é a relação daqui de baixo. E agora a gente vai tentar encontrar o r, né? Aí vamos lá. Ó, tangente de beta vezes r é igual a tangente de alfa vezes r mais tangente de alfa vezes x. Eu fiz aqui a distributiva. E aí, quem tem R, eu jogo para a esquerda. Então, fica tangente de beta vezes R menos tangente de alfa vezes R é igual a tangente de alfa vezes X. E aí, eu coloco o R em evidência, ó. R vezes tangente de beta menos a tangente de alfa é igual a tangente de alfa vezes X.
E eu consigo passar essa subtração dividindo, né? Eu passo a tangente de beta menos a tangente de alfa dividindo. Então fica R igual tangente de alfa vezes x sobre tangente de beta menos a tangente de alfa. Aí você pode até se perguntar, Iago, mas como é que você sabe que essa subtração aqui não é igual a zero? Porque, gente, são valores diferentes, certo? A tangente de beta é quem? É y por r. Nenhum deles é igual a zero. Então, essa tangente de beta aqui não é igual a zero. Tangente de alfa é y por x mais r. Então, também não é zero e mais do que isso, né? São valores diferentes, né? Porque embora o y seja igual, o outro cateto ele muda, né? Então, o r, então, assim, tangente de beta é diferente da tangente de alfa, certo? Então, esse denominador aqui, ele não é zero, ok? E aí não tem problema nenhum você dividir por ele, né? Tangente de beta menos tangente de alfa, porque ele não é zero, tá bom? Então pronto, encontramos aqui o valor do R, né? R igual a tangente de alfa vezes x sobre tangente de beta menos a tangente de alfa. Falta descobrir quem? Falta descobrir quem que é o H, né? Vamos lá, como é que a gente faz para a gente descobrir o H? A gente vai usar, aliás, a gente precisa descobrir o Y, né, para poder descobrir o H. Então a gente vai usar qualquer uma das duas equações, tá? Qualquer uma das duas. Você é livre para escolher, ou você usa essa, ou você usa essa daqui de baixo. Mas para facilitar nosso trabalho, é melhor usar essa daqui de cima. Então a gente tem o seguinte, ó de y é igual a tangente de beta vezes r, temos o seguinte, y é igual a tangente de beta vezes, aí quem que é o r, né? O r a gente descobriu aqui na linha de cima, então fica tangente de alfa vezes x sobre tangente de beta menos a tangente de alfa. E daí a gente tem que o y, né, esse trecho aqui em preto, é igual a tangente de beta vezes a tangente de alfa vezes x sobre tangente de beta menos tangente de alfa. E o H, né, o H total aqui é quem? Que eu chamei, né? Eu disse que era Y mais o H', né? Então pronto, ó, H total é quem? É o H' mais tangente de beta vezes tangente de alfa vezes x sobre tangente de beta menos a tangente de alfa. E é isso, gente. Encontramos aqui o H e o R, né? Agora vamos aqui para o item. Então pronto, ó. O item correto, pessoal, é alguma coisa. O item correto ó, não pode ser a D e nem a E, né? Porque o R não depende da galinha. Então, no caso, pode ser A, B ou C. Aí, para essa B, né, a gente vai olhar para B. O correto é a B, B de bola. Tá aqui, ó. Não, tangente de beta menos a tangente de alfa aqui no denominador, né? Aqui tá na ordem trocada, né? E esse daqui né, não está levando em conta a alturazinha do aparelho, né? Então também não é a A, certo? Então a correta mesmo é o item B de bola. É isso, gente. Espero que tenham gostado dessa questão. Uma questãozinha bem interessante, né, do Prof. Mate. Comentem aí, né, se vocês tiveram alguma dificuldade, se vocês acharam interessante esse jeito de resolver, né, fazendo aqui a manipulação aqui com as tangentes. E até a próxima.